Filósofos, por definição, já são pessoas muito diferentes. Podemos atestar isso historicamente quando analisamos a vida dos mesmos em relação com as pessoas de sua época. Porém, alguns filósofos conseguem ir além e são considerados até mesmo loucos por muitos. Olá, meu nome é João Vitor, um excêntrico, porém não filósofo, e sejam bem-vindos ao canal Voltando para Dentro. Lembrando que essa lista não está em ordem dos mais excêntricos para os menos excêntricos, ok? Então vamos dar início à nossa lista. Immanuel Kant. Kant foi considerado um dos seres humanos mais brilhantes de todos os tempos. Suas ideias influenciaram quase toda a filosofia subsequente e também são influentes na ciência. Sua excentricidade era todos os opostos de outros pensadores que vocês irão ver nessa lista. Ele era normal até demais. Sua rotina diária era tão regular que dizia-se que seus vizinhos acertavam o relógio quando ele ia sair para passear. Isso acontecia exatamente no mesmo horário todos os dias, era mais ou menos às 4 horas. Ele fazia a mesma rota todos os dias com apenas 2 exceções. Seu desjejum consistia invariavelmente em 2 xícaras de chá e fumar um cachimbo. A única refeição que ele comeu foi o almoço. Dizem que o pensador nunca saiu de sua cidade natal, Königsberg, e até mesmo suas festas eram planejadas com detalhes exatos, com um tom de conversa estritamente regulamentado. E dizem também que ele não era muito fã de música, digamos. Claro, a rotina do relógio funcionou. Ele fez mais na última metade de sua vida do que a maioria das pessoas poderiam fazer em 3 vidas, e chegou até os 79 anos de idade, apesar de sua constituição fraca, né? Porque pela alimentação dele também, ele era um homem muito pequeno, né? Ele tinha mais ou menos 1,57 m, era magro, etc. Então, ele fez bastante coisa, né? Levando em conta tudo isso. Próximo da lista, Bodhidharma. Todo mestre Zen é um pouco excêntrica. Praticamente já vem com o título. O fundador do Zen não foi exceção. Vindo para a China, vindo do sul ou centro da Ásia, ele viveu uma vida interessante que está registrada em uma série de lendas. Quando ele chegou à China, ele foi convidado para uma palestra sobre budismo, porque naturalmente, o mestre Zen, o grandíssimo, né? Daí ele começou, a sentar e meditar na frente da audiência por horas. Quando ele terminou, ele se levantou e foi embora. Isso chamou a atenção, naturalmente, do imperador, patrono do budismo, que queria conhecer o monge indiano. O imperador chegou até ele e perguntou ao seu convidado quanto mérito ele havia adquirido, por seu apoio aos mosteiros, ou seja, ele apoiava toda essa ideia de mosteiro, de budismo. Aí, Bodhidharma falou para ele: nenhum mérito, não há nada sagrado no vazio. Porque, ou seja, o imperador achou que o monge ia começar a elogiá-lo, e tudo mais, mas não, ele falou isso. Surpreso com a declaração do homem santo, o rei perguntou com quem ele estava falando, já que não podia ser um homem santo. Daí o Bodhidharma respondeu: eu não sei, e foi embora. Virou as costas e foi embora. Após essa reunião, ele rumou para o norte na esperança de ingressar no mosteiro Shaolin, quando não deixaram ele entrar. Aí ele começou a meditar em uma caverna próxima por 9 anos, dizem as lendas. Daí, quando admitiram como professor, ele ficou tão chocado com a má forma dos monges, ou seja, os monges lá, tudo gordinhos, etc. Iam meditar, dormiam, entendeu? Daí ele foi lá e acrescentou as artes marciais no seu currículo. Esta é a fonte do Kung Fu de Shaolin. Próximo da lista, Pitágoras. Pitágoras foi um pensador grego que tem um famoso teorema matemático com seu nome, o famoso teorema de Pitágoras, embora provavelmente não tenha descoberto. Que dizem que na Índia provavelmente já tinham conhecimento disso e em outras civilizações anteriores a ele. Ele era conhecido como um místico, acreditava na reencarnação e tinha muita admiração pelos conhecimentos esotéricos, tanto que dizem que ele foi viajar para a Índia e tal para aprender tudo isso. Sua filosofia de vida foi adotada por um culto que se tornou muito popular por um curto período. Durante a sua vida, sua escola de vida chamada Pitagorianismo foi o que o tornou mais conhecido. Dizem que o culto de Pitágoras tinha muitos costumes bizarros. Os membros não podiam pegar as vias públicas, comer feijão, assar pão ou calçar o sapato esquerdo primeiro. Segundo alguns relatos, ele foi morto por uma multidão enfurecida que o perseguiu até a beira de um campo de feijão. Não querendo tocar no feijão, ele ficou ao lado do campo até que a multidão o alcançou e espancou até a morte. Naturalmente, essa é uma das lendas relacionadas à sua morte, pois não se sabe precisamente como ele morreu, naturalmente. Existe uma versão que diz que foi um incêndio, porém é muito difícil saber precisamente. Diógenes de Sinope. Talvez o filósofo mais excêntrico de todos os tempos. Se você conhece, você sabe por que essa afirmação.
E como você pode ver, levando em conta a lista, é realmente uma conquista. Ele foi o maior dos filósofos cínicos, né, que cínico também era uma escola de filosofia, e praticou realmente o que pregou. Diógenes levou a filosofia do cinismo de forma extremamente literal e se esforçou para enviar a cultura ao seu redor enquanto vivia da maneira mais simples possível. No entanto, havia um método, um motivo para essa loucura. Ele queria ajudar as pessoas a ver além das normas que moldavam suas vidas, ou seja, para que as pessoas vissem além do comum, para que saíssem de todo aquele condicionamento social. Ele morava em um barril de vinho em Atenas, provavelmente daí que saiu a inspiração para Chaves, o Chaves do 8, aquele barril, toda aquela coisa. E ele possuía apenas uma capa e cajado. Ele tinha uma tigela para beber água, em qual ele tomava água em um rio. Até que um dia ele notou que uma criança conseguia beber a água só com as mãos, ou seja, chegava até o rio e bebia água só com as mãos. Quando ele viu isso, ele jogou fora a sua tigela em nome de uma vida mais simples, ou seja, até nisso. Ele chamou bastante atenção, tanto que chamou a atenção até mesmo do Alexandre o Grande, ou seja, o homem mais poderoso de sua época, o grande Alexandre. Alexandre quis conhecer o filósofo, pois naturalmente Alexandre, como teve aulas com o próprio Aristóteles, ele se interessava por filosofia, obviamente. Um dia Alexandre foi até Diógenes e perguntou para o filósofo se ele queria alguma coisa de Alexandre o Grande, que se estivesse ao alcance dele, ele faria com muito prazer. Então Diógenes ouviu e disse a Alexandre o Grande: "Você pode me dar a luz do sol?" E Alexandre respondeu que não, que óbvio. E Diógenes disse: "Então saia da minha frente." Ouvindo isso impressionado, Alexandre percebeu que estava fazendo sombra sobre Diógenes, que estava tomando seu banho de sol matinal. Naquele momento ele ganhou o respeito do homem mais poderoso da sua época. Então imagine, o homem mais poderoso da época, um grande rei conquistador, todo mundo tinha medo dele. Então Diógenes fala isso, então poderia ser considerado até mesmo um insulto. Mas naquele momento ele ganhou o respeito de todo mundo que estava ali presente, de todo mundo que ficou sabendo, e naturalmente do próprio Alexandre o Grande. Então imagine quanto isso é grande. Ele frequentemente praticava sua mendicância pedindo dinheiro a estátuas. Aí as pessoas iriam perguntar por que ele estava pedindo dinheiro a estátuas. Daí ele falava que era para ele não se decepcionar caso fosse recusado, ou seja, para ele se acostumar já a ouvir não das pessoas. Então isso era muito curioso também. Dizem que ele andava com uma lanterna durante o dia. Uma lanterna não, uma lamparina. E ele andava com essa lamparina durante o dia, ou seja, mesmo à luz do sol ele andava com uma lamparina. Daí as pessoas chegavam e perguntavam, por que tá com uma lamparina durante o dia, Ou seja, tá à luz do sol, não há necessidade. Daí ele falava que mesmo com aquela lamparina, ele não conseguia encontrar um homem honesto naquela cidade, Ou seja, era um tipo de tapa na cara das pessoas, Uma crítica bem forte, assim, e prática, Muito interessante esse método dele. Ele era conhecido por se aliviar em público, ou seja, fazer as necessidades mais básicas em público, e ele andava de costas na rua para confundir outros pedestres, Ele era comparado até mesmo a um cão, Ficou conhecido como Diógenes, o cão, também por causa disso, porque ele vivia uma vida bem parecida com o que os cães viviam, na sua época. Ele era um grande crítico de Platão, Porque ele achava que Platão, ele vivia muito no campo das ideias, ele não realmente vivia a filosofia proposta por Sócrates, por exemplo, Porque Platão foi um discípulo de Sócrates. Então Diógenes era um grande crítico dele, Em uma ocasião, ele ouviu Platão dando uma palestra, dando uma aula em sua academia, Daí ele ouviu que Platão definiu o homem como sendo um bípede sem penas. Diógenes, quando ficou sabendo disso, ele correu rapidamente, pegou uma galinha, depenou a galinha, daí ele chegou lá na academia de Platão e gritou: "Eis aqui Platão, seu homem." Daí ele jogou a galinha depenada assim na frente de todo mundo. Nossa, aí foi um episódio muito doido na história também. Daí a partir desse momento Platão teve que redefinir, e ficou sendo como um bípede sem penas e com unhas largas e chatas a sua definição. Daí não se sabe o que Diógenes fez a partir disso, Levando isso em conta, dá para entender o porquê Platão descreveu Diógenes como um Sócrates enlouquecido. Qual desses filósofos você acha o mais excêntrico? Difícil, Deixa aqui nos comentários para eu ver, Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você quiser uma continuação, também deixa aqui nos comentários, E se você tem vontade de aprender a meditar e não consegue, eu vou deixar um link, para o método mais simples, prático e eficaz para você aprender a meditar. Muito obrigado pelo acesso e até mais. Até a próxima.